Quero convidar para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler do verso 23 em diante, 1 aos Coríntios 11, 23 em diante, o texto instrutivo a respeito da ceia do Senhor. Eu estou lendo na versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Os irmãos podem acompanhar, então, a leitura do texto aí na tela. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão, que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Para que isso não aconteça, para que você não coma indignamente, que cada um examine a si mesmo. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês aí da igreja de Corinto, não são poucos não, mas são muitos fracos e doentes, e não poucos, ou seja, bastante gente que dorme, ou que já faleceram. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Amém, queridos irmãos? Essa é a leitura do texto explicativo a respeito da ceia do Senhor, desse culto solene, onde nós estamos hoje como igreja celebrando, reunidos aqui, esse momento especial, um culto especial da ceia do Senhor. A ceia é um cerimonial simbólico e é um cerimonial pedagógico. Pedagógico porque o cerimonial da ceia, ela nos ensina muitas coisas. É pedagógico porque nos lembra muitas coisas, nos instrui e nos corrige. O cerimonial tem instrução e correção para a nossa vida de fé, para a nossa vida cristã, e por isso esse momento aqui é um momento que ele é simbólico, mas ele também é carregado de ensino, carregado de pedagogia. O que nós celebramos essencialmente na ceia do Senhor? O que a gente celebra nesse momento de modo mais fundamental? E por isso nós estamos aqui. E eu e você já estamos assentados à mesa do Senhor. Amém? O Senhor Jesus está aqui entre nós. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle, ali no meio deles Ele estará. Nós estamos assentados aqui na mesa do Senhor. E o Senhor está conosco, em seu Espírito, presente aqui entre nós.
E o que nós celebramos essencialmente, então, agora, quando nós nos assentamos à mesa do Senhor? Nós celebramos a obra de salvação realizada por Jesus em nosso favor. A ceia é fundamentalmente a celebração, é o culto, é gratidão a Deus pela obra de salvação que Jesus realizou por nós. Nós celebramos, relembramos a morte substitutiva de Jesus em nosso lugar. Amém? Porque ele diz: isto é meu corpo que é dado por vós. É dado por vós, é o meu sangue derramado por vós. Nós celebramos essa morte substitutiva do Cordeiro de Deus, que nos traz a redenção, que nos traz a salvação, que nos traz a reconciliação com Deus. Celebramos a salvação. Amém, irmãos? E hoje, pela manhã, a ceia, como um ritual, um cerimonial simbólico e pedagógico, ela nos lembra 5 verdades básicas a respeito dessa salvação que a gente celebra. Estamos aqui para celebrar a salvação. E enquanto nós celebramos a ceia fala sobre 5 verdades básicas, essenciais a respeito dessa salvação. E eu queria ver com os irmãos rapidamente essas 5 verdades, para que hoje nós tomemos a ceia, assentados à mesa do Senhor com essas 5 verdades no nosso coração. Amém? Verdades a respeito da salvação. Em primeiro lugar, primeira verdade: a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Amém, irmãos? A salvação é uma dádiva de Deus. Ela é um presente. Nós somos salvos unicamente, exclusivamente e inteiramente pela graça. Graça significa favor imerecido. A salvação é inteiramente pela graça. No texto que nós lemos, isso fica claro quando Jesus diz: esse é o meu corpo que é dado por vocês. É o sacrifício que é dado, é ofertado para vocês. É dado, é dádiva, é presente. Jesus diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice que nós vamos beber é a nova aliança no sangue de Jesus. Ou seja, a nova aliança com Deus está inteiramente alicerçada nos méritos de quem? De Jesus, não nos nossos. Amém, irmãos? Salvação é graça e ela está alicerçada completamente nos méritos de Jesus. É Jesus que nos imputa a sua justiça. Por isso que eu sou justificado. É porque Deus, no seu amor, me imputa a justiça do seu Filho. Assim como em Adão me foi imputado o pecado e a condenação, e eu, quando estou em Adão, o homem natural, de Adão me é imputado o pecado e a condenação. Agora, quando eu saio de Adão e vou para Cristo, o segundo Adão, então me é imputada gratuitamente a justiça de Jesus. É por isso que nós somos salvos. A salvação, primeira verdade é que ela é inteiramente pela graça de Deus. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Um pastor e teólogo chamado John MacArthur, ele diz assim, que a ceia é o momento onde todos estamos nivelados no mesmo lugar. Eu acho maravilhoso, irmãos, que na ceia todo mundo está nivelado agora no mesmo lugar. E qual é o lugar? Pecadores carentes aos pés da cruz. A ceia nos nivela. Não tem grande, não tem pequeno, não tem bonito, não tem feio. Até tem, pode ser que tenha, né? Mas assim, diante de Deus não tem, né? Amém, irmãos? Amém? Não sentir firmeza, vamos ficar assim, será que também não tem? Não, irmãos, está tudo nivelado.
Todo mundo é o mesmo amor para todos, amém? O que nós somos? Quando nós estamos na ceia, o que nós somos? Sabe qual é a nossa identidade mais essencial? Quando nós estamos na ceia, nós lembramos: eu sou apenas um pecador salvo pela graça de Deus. Amém? Irmão, nunca esqueça isso na tua vida. Que em Cristo Jesus nós somos apenas pecadores salvos pela graça de Deus. Essa é a nossa identidade mais essencial e nos nivela a todos. Na mesa do Senhor, estamos assim na presença dEle. A segunda verdade básica sobre a salvação é que a salvação precisa ser recebida pessoalmente por cada um. Esse é o simbolismo da ceia. A ceia simboliza isso, que a salvação precisa ser recebida pessoalmente por cada um. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 28, que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, cada um. Significa, irmãos, que eu não posso beber o do cálice por você, eu não posso comer o pão por você, é você que tem que pessoalmente se apropriar da salvação em Cristo Jesus. Eu não posso salvar você, ou eu não posso fazer isso. Eu não posso comer o pão por você. Você não pode me dar uma procuração reconhecida em cartório, dizendo assim: pastor, come o pão domingo por mim, bebe o cálice por mim. Não dá, você tem que fazer isso pessoalmente, porque a salvação precisa ser recebida pessoalmente por cada um. Cada um precisa tomar a sua decisão pessoal sobre Jesus Cristo. Essa decisão, irmão, é intransferível. A palavra de Deus diz que Pilatos tentou transferir. A pergunta de Pilatos é a pergunta que todo ser humano tem que fazer. Quando Jesus estava no momento da crucificação, do julgamento, Pilatos perguntou: o que farei de Jesus chamado o Cristo? O que farei de Jesus? Essa é a pergunta que todos nós temos que responder. O que eu farei de Jesus chamado o Cristo? É intransferível. E a ceia simboliza isso. Pilatos tentou lavar as mãos. Nós não podemos lavar as mãos. Nós temos que dizer sim ou rejeitar. Mas a decisão é pessoal de cada um. Salvação precisa ser recebida pessoalmente por cada um. Por isso que você tem que comer do pão, você tem que beber, você tem que se apropriar deste evangelho para a sua vida. A terceira verdade sobre a salvação é que a salvação precisa produzir transformação nas nossas vidas. Amém, irmãos? A salvação que nós recebemos pessoalmente, pela fé, essa salvação precisa agora produzir frutos, transformação nas nossas vidas, precisa produzir libertação, santificação. É o que Paulo começa a falar aqui para a igreja de Corinto, para essas pessoas. Ele começa dizendo no verso 27 em diante, ele começa a corrigir a igreja que precisava de correção. Ele começa dizendo: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso que cada um examine a si mesmo. Já disse muitas vezes aqui, a gente gosta de examinar os outros. A gente gosta de examinar os outros. Mas eu tenho que parar de examinar os outros, eu tenho que começar a examinar a mim mesmo. Porque a salvação precisa produzir frutos dignos do arrependimento na nossa vida. Não podemos comer indignamente. A igreja de Corinto estava tratando a ceia com displicência, tratando a ceia com desleixo, tratando essa mensagem desse modo. Havia, irmãos, uma incoerência
na igreja de Corinto. Quem conhece a carta sabe, havia uma grande incoerência entre aquilo que eles diziam crer e aquilo que eles viviam. E o que a ceia do Senhor nos ensina aqui, e o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo, é que essa incoerência não pode existir. Nós somos pecadores, amém, irmãos? Salvos pela graça, eu sou imperfeito, mas a salvação me coloca no caminho da libertação e da santificação. Tem que ter transformação de vida. Tem que ter. Tem que começar a produzir fruto. Porque se não tiver produzindo transformação, das duas uma. Ou eu não sou salvo, eu estou me auto-enganando, eu não sou salvo, ou eu sou um salvo carnal. Passível, como diz Paulo aqui, e esse era o caso da igreja de Corinto, passível da disciplina do Senhor. Verso 32, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Disciplina, correção, porque a salvação precisa produzir transformação nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz aqui, no verso 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Meu irmão, pecado nos enfraquece, pecado nos adoece, pecado nos mata. A santificação, a libertação produzida pela salvação nas nossas vidas, ela nos livra dessas coisas que enfraquecem, que adoecem a gente e que nos matam. Transformação da nossa vida. A quarta verdade sobre a salvação que nós vemos aqui na ceia do Senhor é que a salvação nos torna membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? A salvação me torna membro do corpo de Cristo. Verso 29, ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando eu sou salvo por Jesus, eu não sou salvo individualmente, eu faço parte do rebanho de Cristo. Eu sou colocado no corpo de Cristo, eu sou batizado no corpo de Cristo. A salvação nos torna membros do corpo. A ceia do Senhor simboliza isso, porque, em primeiro lugar, nós não sentamos à mesa do Senhor sozinhos. Amém, irmãos? Quando a ceia foi instituída, ela foi instituída por Jesus dentro de um grupo que estava à mesa, um grupo que Jesus disse: vocês têm que lavar os pés uns dos outros, vocês têm que servir uns aos outros, vocês têm que se encorajar ao amor e às boas obras, encorajando uns aos outros, corrigindo, é o corpo funcionando. A ceia foi instituída num grupo, porque a gente não toma ceia sozinho, a gente não toma ceia isoladamente. E nós precisamos tomar, a ceia é feita de dois elementos, é o pão e é o cálice. Nós não tomamos na ceia só o cálice, nós também comemos do que, irmãos? Do pão. E o pão simboliza o quê? Este é o meu corpo. Corpo aqui, o pão da ceia, diz a palavra, então carrega dois simbolismos: o Jesus encarnado, o sacrifício dele na cruz, o corpo dele que é machucado por nós, sacrificado por nós, mas também o corpo de Cristo como a igreja. Se não, veja, volta um capítulo na sua Bíblia, 1 aos Coríntios 10, palavra de Deus esclarecendo, 1 aos Coríntios 10, verso 16 e 17, vai aparecer aí na tela, 1 aos Coríntios 10, verso 16 e verso 17, diz assim: não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos ler juntos o verso 17 agora? Porque nós
Então, embora muitos, somos um pão, um só corpo, amém, irmãos? Porque todos nós participamos do único pão, que é Cristo Jesus. Então, o pão da ceia fala do sacrifício do corpo de Cristo sendo machucado por nós, mas também fala do corpo de Cristo como igreja, do qual nós nos tornamos participantes quando nós comemos, quando nós vamos para este pão que é Jesus. A salvação nos torna membros do corpo de Cristo. Na ceia eu como pão e bebo cálice. Tem muita gente hoje em dia que só está querendo o cálice, quer o sangue, quer o perdão, tudo aquilo que o sangue traz, quer a redenção, mas não quer comer do pão, da dimensão do corpo, da comunhão. E vamos nos isolando. Muita gente, eu entendo muita gente, tem muita gente machucada com a igreja, muita gente que foi detonada, abusada em igreja, muita gente que está com o coração, quase perdeu a fé por causa das coisas que acontecem às vezes dentro da igreja. Mas eu não sou chamado para desistir do corpo, ficar com o sangue. Eu sou chamado para comer do pão e beber do sangue. E eu vou me engajar na obra também de edificação da igreja. Então, a salvação nos torna membros do corpo de Cristo. E em quinto e último lugar, a quinta verdade sobre a salvação é que a salvação traz a responsabilidade do anúncio do Evangelho para a igreja. Nós temos o privilégio da salvação, os benefícios da salvação, mas a salvação também traz responsabilidade, diz a palavra aqui, diz isso na ceia do Senhor, somos lembrados. No verso 26 do capítulo 11 diz assim: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? Isso nos faz olhar para fora, isso nos faz olhar para o mundo, como foi dito aqui, até que Ele venha. Até que Ele venha, nós vamos anunciar, porque nós temos essa responsabilidade. Se não, sabe o que acontece? Se eu perco essa verdade sobre a salvação, a gente corre o risco de nos fecharmos num clube. A mesa do Senhor vira a mesa só aqui, a mesa dos amigos aqui é tudo muito bom, e eu esqueço que eu tenho uma responsabilidade com o mundo, dada pelo próprio Senhor. Como falou a irmã Cícera, Jesus ordena que a gente vá e que a gente pregue o Evangelho. Nós temos um Senhor e Ele nos dá uma ordem. E a ceia do Senhor nos lembra isso, essa verdade a respeito da salvação. A salvação vem porque as pessoas creem numa mensagem. Nós temos que anunciar a mensagem. É fundamental que isso aconteça. Então, estamos celebrando a salvação que é inteiramente pela graça de Deus, a salvação que precisa ser recebida pessoalmente por cada um, a salvação que precisa produzir transformação nas nossas vidas, a salvação que me torna membro de um corpo, e a salvação que me traz responsabilidade de anunciar esta mensagem para os de fora. Amém, irmãos? Assim, nós queremos hoje sentar aqui, então, à mesa do Senhor nessa manhã. Estamos na presença dEle, celebrando essa salvação com essa consciência. Vamos orar. Querido Pai, toda honra e toda a glória sempre é dada ao Senhor. Te agradecemos porque podemos lembrar, podemos comemorar, podemos nos alegrar, porque Jesus Cristo, teu Filho, foi enviado a este mundo para a nossa salvação, morreu, ressuscitou, e nós podemos estar anunciando a sua morte até que Ele venha.
e que possamos estar nesta condução da nossa vida de santificação, de caminhada para nos encontrar com Jesus, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que estejamos sempre na certeza do teu cuidado para conosco, na certeza do teu amparo, na certeza do cuidado que temos, Senhor Deus e Pai, do Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos estar reunidos no nome de Jesus, cantamos, louvamos, falamos com o Senhor, aprendemos da tua palavra. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por tudo isso e sempre seremos agradecidos, principalmente porque pertencemos ao corpo de Cristo, que é a igreja, e que possamos sempre estarmos certos de que oramos uns pelos outros, de que nos ajudamos uns aos outros, de que somos alimentados pelo grande amor e pelo amor de cada um pelos outros, e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.